Queria convidar vocês para que abrissem as suas Bíblias em Marcos 5, a partir do verso 25. É uma passagem bem conhecida, é da mulher do fluxo de sangue. Eu estava meditando nesse texto hoje e eu queria compartilhar algo com vocês. Aleluia, amém? E diz assim: E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo que possuía, contudo nada a aproveitar, antes pelo contrário ainda piorava, tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por trás dele, e entre a multidão tocou-lhe na sua veste, porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as tuas vestes, então serei curada. E logo lhe estancou a hemorragia que sentiu no seu corpo, já estava curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo que imediatamente dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? E responderam os seus discípulos: Vê que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olha ao seu redor para ver quem fizera isto. E então a mulher, atemorizada, tremendo, conscia do que nela se operava, viu, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz, fica livre do teu mal. Eu queria compartilhar algo com vocês essa noite. E quantas vezes nós não gastamos os nossos recursos, as nossas expectativas com as coisas do mundo, com as coisas lá fora? Quanto tempo nós não gastamos procurando as respostas que nós temos lá no mundo? Essa mulher, ela gastou 12 anos procurando as respostas as curas que ela procurava. Ela gastou 12 anos. A Bíblia diz que ela gastou todo o seu recurso, todo o seu dinheiro, tudo aquilo que ela tinha, ela gastou para poder achar uma cura. E ela não conseguiu. Ela só gastou o tempo dela, na verdade. Então ela pensou que só de ouvir ela só ouvia falar que se tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E eu queria convidar vocês essa noite para se desprender de tudo que está lá fora. Todas as tuas expectativas essa noite, eu queria convidar vocês a depositar tudo no Senhor. Tudo aquilo que vocês estão pensando, tudo aquilo que vocês estão no seu coração, eu queria convidar vocês agora que vocês coloquem diante do Senhor isso. Assim como essa mulher, ela buscou o Senhor e ela tocou nele, e dele saiu poder. Jesus, ele reconheceu que dele saiu poder, dele saiu vida, dele saiu algo novo. E é isso que ele tem para você nessa noite. Basta você procurá-lo, basta você tocar nele essa noite, e dele vai sair poder, dele vai sair vida para restaurar aquilo que você precisa, para libertar aquilo que você precisa, uma porta de emprego talvez. Mas Jesus tem todas as respostas. Ele tem todas as respostas. Não é o mundo que vai nos dar as respostas, é nele. E eu quero convidar vocês essa noite a fechar os seus olhos e entregar todas as suas expectativas ao Senhor, depositar nele, buscar tocar nas orlas dos mantos dele. Que em nome de Jesus as respostas virão, a cura virá, tudo aquilo que nós precisamos vem do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite nós depositamos todas as nossas expectativas, Pai. Tudo aquilo que nós estamos ansiando, tudo aquilo que nós estamos buscando, Pai. Todos os nossos medos, todas as nossas angústias, tudo aquilo que nos prende, Senhor, nós depositamos no Senhor, Pai. Nós tocamos no Senhor porque nós reconhecemos que de Ti sai poder, que de Ti sai vida, que de Ti sai restauração, sai cura, Pai. Nós reconhecemos que de Ti vem tudo aquilo que nós temos, Pai. Ah, Senhor, eu oro para que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor toque sobre cada um aqui, Senhor, sobre cada casa aqui representada, sobre cada um que está assistindo essa live, Senhor. Que o Senhor venha tocar, trazendo cura, Senhor, trazendo esperança, Pai, trazendo um renovo dos céus, Pai. E tudo aquilo que nós tenhamos ansiados, Pai, em nome de Jesus nós depositamos no Senhor, pois nós confiamos no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, irmão, aplauda o Senhor de todo o seu coração essa noite. Que nós te amamos, Senhor. Nós declaramos que nós te amamos, Senhor, e nós não somos nada sem o Senhor. Nós reconhecemos que nós somos pecadores, Pai. Nós reconhecemos que sem a Sua graça nós não seríamos nada, Pai. Só a Sua graça nos basta, Pai. Só a Sua presença nos basta, Senhor. Pai, eu oro agora por cada família aqui representada, Senhor. Cada casa aqui representada, Pai. Em nome de Jesus, cada filho representado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que o Senhor venha trazer aquilo que cada um necessita, Pai. Nós não sabemos ao certo
cada um anseia, o que cada um busca, Pai. Mas nós sabemos que todos buscam o Senhor, Pai. E nós queremos pedir mais do Senhor essa noite, nós queremos pedir mais do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos ministérios, sobre as nossas famílias, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos para que o Senhor, Pai, tome a frente de tudo. Nós entregamos a direção, nós entregamos as rédeas do nosso caminho, das nossas vidas ao Senhor. Nós não nos moveremos se não for diante da Tua graça, se não for debaixo de uma palavra do Senhor, Pai. Nós não daremos um passo, Pai. O salmista diz que se nós levantássemos os olhos aos montes, dali viria o nosso socorro, Senhor. Nós reconhecemos que do Senhor vem o nosso socorro, Pai. Nós reconhecemos que do Senhor vem aquilo que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha com provisão sobre cada casa aqui representada, sobre cada família aqui representada, Pai. Que não venha faltar as coisas grandes, nem as coisas pequenas, Pai. Eu também oro, Senhor, por cada família representada na live, Senhor, por aquele que está nos assistindo, Senhor. Que o Senhor venha tocar em cada casa agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Encha cada casa com Teu Espírito, Senhor. Que essas pessoas se sintam abraçadas, que elas se sintam tocadas pela Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu repreendo agora toda a seta do inimigo, todo o levante do inimigo sobre nossas vidas, Pai. Toda a retaliação no mundo espiritual nós repreendemos agora, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos que esse ambiente é do Senhor, Pai. Que cada filho aqui representado é do Senhor, Pai. Não há um cargo mais importante do que aquele que é chamado filho, Pai. E nós declaramos que nós somos os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por cada família aqui representada, Pai. Em nome de Jesus, irmão. Aplauda o Senhor, irmão. Aplauda o Senhor em todo o seu coração. Amém, agora tá ligado. Glória a Deus, né? Paz, queridos. Boa noite a todos. É sempre um desafio, viu? Tá aqui. Né, Lai? É sempre um desafio estar aqui na frente, mas eu tô por obediência, tá? Primeiro a Deus, né? E aí aceitando o convite da minha querida pastora. Ai, Jesus. Hoje eu queria falar um pouquinho, mas antes vamos orar, né, gente? Vamos orar. Queria que você fechasse seus olhos. De mim, vocês não vão ouvir nada, tá? Eu só quero ser um canal de bênçãos nas mãos do Senhor, instrumento dele aqui nesta noite. Então, eu queria que você mesmo pedisse para o Senhor, para que Ele falasse ao teu coração, que tudo que for ministrado aqui, que realmente possa penetrar no teu coração, que possa ser uma semente, que ela venha germinar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, Pai. Primeiramente, para te glorificar, dizer que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é grande, que o Senhor é tremendo, que o Senhor é único. Pai, nós queremos declarar o nosso amor pelo Senhor e a nossa total dependência. Senhor, eu me esvazio de mim mesma nesta noite para que o Senhor venha e que através da minha vida o Senhor possa falar, Deus, ao coração dos meus irmãos nesta noite. Somente um instrumento, Pai, nas tuas mãos nesta noite eu sou. Então vem, Senhor, em nome de Jesus, faz a diferença neste lugar. Toca, Senhor, as vidas nesta noite, que as nossas mentes, o nosso coração possa estar aberto para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Hoje é quinta-feira, todo mundo está cansado, então nada de dormir, tá bom? Começar a dar sono, levanta. Tá bom? Ou quem está do lado aí, cutuca, tá bom? Fique esperto. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês, né, sobre cumprir o propósito de Deus, né? Quem aqui já leu ou já ouviu falar sobre um livro que fala da vida, uma vida, né, com propósito? Alguém já ouviu? Já leu? Uma vida com propósito? Já? Já? Amém. Eu li faz muito tempo.
eu confesso que eu preciso ler de novo, mas é um livro que fala muito ao meu coração. E eu quero compartilhar algumas coisas, né, deste livro com vocês. Queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Isaías 61, 1. Vamos começar aí com 1, mas deixa ele aberto aí, tá? Isaías 61, 1. A primeira coisa que eu queria falar para vocês nessa noite é que nós fomos planejados para agradar a Deus. Amém? Fomos planejados para agradar a Deus. Isaías 61. Amém? Todos acharam? Vamos ler o 1, tá? Primeiro. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Uau! O Espírito do soberano está sobre mim, está sobre você. Por quê? Porque ele nos ungiu para levar boas notícias aos pobres, né? Enviou para cuidar do que estão com o coração quebrantado. Eu não sei vocês, mas eu gosto de assistir aquela série, sabe? De época. Eu não sei, acho que eu queria vestir aqueles vestidos, né? Que aperta, que fica todo, né? Grande, eu acho tão bonito. Mas aquela série, elas trazem algumas coisas que me entristecem. Porque naquela época, as pessoas daquela época, né, tinham os reis, tinham os poderosos, mas tinham os escravos, né? Quando você vê bastante tempo atrás, tinha os escravos. E os escravos, eles eram muito aprisionados, sofriam muito, comiam aquelas comidas, até você pode chamar de lavagem, uma comida horrível, dormia em lugares assim, né, que sub-humanos, vamos pensar assim, né, no chão, e depois tinha que trabalhar, e ainda recebiam chicotadas, e eram aprisionados. E aqui na palavra a gente viu que nós fomos chamados para anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. E a palavra de Deus também fala, eu estava ministrando às crianças sobre José, né, no tempo que o povo estava lá no Egito. Eles falam que quando a gente está em pecado, a gente está como se fosse prisioneiros, escravos. Nos tornamos escravos do pecado. E muita gente está aí. Eu não sei vocês, mas na minha família tem, bem próximo de mim. Muitas pessoas que estão o quê? Acorrentadas, prisionadas no pecado, longe de Jesus, né? Vivendo aí uma vida de prisioneiro, nas trevas, né? E não quer essa mudança de vida. Não quer, né? Então, quando eu olho, né, e vejo essas séries, apesar de eu gostar, eu fico triste. Mas nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para libertar. Nós somos chamados para tirar essas pessoas das trevas. Amém? E continua aí, no 2. Não parou, não. Nós somos chamados também para proclamar o ano da bondade do Senhor. O dia da vingança do Senhor, do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. 3. E dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, o óleo de alegria ao invés de pranto, e um monte de louvor, um manto de louvor, vestes de louvor, ao invés de um espírito deprimido, ao invés de um espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Queridos, quando eu vejo essa palavra, quando eu me converti, eu falo que o Senhor, Ele trocou as minhas vestes. Ele me deu vestes de alegria. Ele trocou minhas vestes sujas do pecado, Ele me deu vestes limpas, né? Vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado, de um espírito deprimido, né? E é isso que Ele nos chamou para fazer. Para nós anunciarmos esse amor, né? E eu estava pesquisando sobre carvalho, eu falei, carvalho de justiça. Carvalho, ele é uma árvore. Ela é toda aberta, assim, com raízes bem profundas. Sabe para quê? Para ela suportar todas as tempestades, os ventos fortes. O Senhor nos chamou
plantio do Senhor, porque toda a nossa dependência está nele. Amém? E a primeira coisa, então, que eu queria falar para vocês nessa noite é que nós somos planejados para agradar a Deus. Se nós somos planejados para agradar a Deus, você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Então não sou eu, né? Nós somos dele. Amém? Somos dele. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Então qualquer atitude, qualquer coisa que eu venha a agradar a Deus é um ato de adoração. Quando adoramos, nosso objetivo é agradar a quem? A Deus, a Ele, e não a nós mesmos. Então eu posso fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Nossa motivação tem que ser glorificar e agradar o nosso Criador. A nossa motivação tem que ser a correta, a certa. Então vamos lá. Primeiro, nós somos planejados para agradar a Deus. E a segunda coisa, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Uau! Nós fomos criados para nos tornar semelhante a Cristo. Não precisa abrir, em Colossenses fala assim, ó, é só um versículo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram enviados, transbordando de gratidão. Amém? Então, a criação, nós somos criados por Deus. Para quê? E nós fomos criados para nos tornar semelhante a Cristo. Portanto, olha o que a palavra fala, não sou eu, em Colossenses 2. Fala assim, ó, Colossenses 2:6. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele. Vamos lá, vamos continuar aqui. Deus nos dá, querido, o nosso tempo aqui na terra para construirmos e fortalecermos o nosso caráter para o céu. Entenderam? Ó? Deus nos dá o nosso tempo aqui na terra para construirmos e fortalecermos o nosso caráter do céu, para o céu. A tarefa do Espírito Santo é produzir um caráter semelhante ao de Cristo em nós. Deus se preocupa muito mais com o seu caráter do que com a sua carreira. Por quê? Porque você levará daqui para a eternidade somente o caráter. Nós não vamos levar daqui a nossa carreira para a eternidade, nós vamos levar somente o nosso caráter. E o nosso caráter, o Espírito Santo está trabalhando para tornar o nosso caráter semelhante ao de Jesus. Guarda isso. Então vamos lá, ó. Primeiro, para chegar onde eu quero, a gente vai ter que entender essas coisas, tá bom? Prometo que vai ser rápido, tá? Vocês não vão dormir. Então nós somos planejados para agradar a Deus. E você e eu, nós somos criados para nos tornar semelhante a Cristo, com o caráter dele, tá bom? Ele quer que tenhamos o caráter de Cristo. Jesus foi o maior exemplo de servo e obediente a Deus. Queridos, domingo, até ontem a gente estava falando no GC, né? Domingo a palavra do Senhor, tô ruminando ainda, né? Tô ruminando, porque essa palavra me fez refletir em algumas coisas, né? Eu estar aqui na frente, né, hoje, não é a minha vontade.
Porque quando você recebe um convite assim, né? Seja qualquer um, ou para você ministrar, ou para você assumir o ministério, para fazer qualquer coisa. O que vem na cabeça da gente? Pelo menos na minha, vinha assim, que desculpa que eu vou dar? Que desculpa que eu vou falar agora? Ai, será que... Ai, acho que eu não estou muito bem, acho que eu vou estar com dor de barriga. Ai, eu acho que eu vou estar com dor de cabeça. Ai, eu acho que meu filho vai estar doente, acho que não vai dar certo. Né? A gente começa a inventar, sei lá, vem na cabeça da gente um monte de coisa para a gente fugir de algo, né? Por quê? Porque dá medo, não é? Dá um nervoso, dá um medo, dá um receio, o que vão pensar, o que vão falar, e será que realmente eu sou capaz, né? Só que quando você diz o sim, mesmo você querendo falar não, você fala sim, você vai contra a sua vontade, né? Parece que você está matando a sua carne. Pelo menos para mim foi assim. Para eu enfrentar os meus medos, eu estou matando a minha vontade, estou matando a minha carne. Porque quando você fala assim, não, parece que você tira aquele, não vou fazer, e aí você não fica pensando. E quando você fala assim, você fala, ai meu Deus, e agora? Aquele frio na barriga, e agora? O que vai ser? Como que vai ser? Né? Eu não sei se com vocês acontece isso, mas comigo. Mas a gente tem que ir contra, né? Quando o pastor ministrou e aquela palavra, Lázaro, vem para fora. Né? Aí eu lembrei também de Elias, sai da caverna, né? Isso mexeu muito comigo, né? E já vem mexido, né? Tem mexido já há algum tempo, né? Mediante todas as ministrações que a gente tem recebido, né? E isso faz a gente tomar algumas atitudes, né? E é onde eu queria chegar aqui no meu terceiro ponto aqui. Nós somos criados, você e eu, nós somos moldados para servir a Deus. Agora eu queria que vocês abrissem aí comigo, 1 Coríntios 3, 5 a 6. Aí vocês abrem, né? Não dá sono, vamos ler. Já guardaram? Não, né? 1 Coríntios 3, 5 e 6. Aqui, queridos, nesse texto, eles vão estar falando assim que o povo de Deus queria... Uns queria Paulo, outro queria Apolo, e o povo de Deus estava ali meio dividido. É nessa passagem aí, ó. 1 Coríntios 3, 5 e 6. Acharam? Amém? Minha versão é NVI, é um pouquinho diferente, mas eu acho que ela é um pouquinho mais fácil. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Uau! Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Márcia? Quem é Glé? Quem é Lai? Nós só fomos chamados para servir. Porque não sou eu, não é o Glé, não é a Tata, não é o pastor, não é o Dani. Quem é? É Deus. É Deus quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Deus cuidadosamente molda você para o seu propósito. Deus molda, né? Cuidadosamente Ele molda cada um de nós para o propósito dele. Amém? Você foi posto neste planeta para uma missão especial. Qual será essa missão?
Você foi criado para servir a Deus. No reino de Deus você tem um lugar, um propósito, um papel, uma função a cumprir. Você foi criado, você foi salvo e chamado para servir a Deus. Todo cristão é chamado para servir. Eu disse? Todo. Todo cristão foi chamado para servir. Quando a gente recebe Jesus, quando a gente entrega, eu creio que aqui não tem ninguém que é diferente, todos nós já recebemos Jesus, já temos Jesus na nossa vida, somos salvos. E aí? Quando a gente recebe Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, amém? A nossa vida não é mais nossa. Nós temos um dono, né? E a palavra está dizendo que todos nós fomos chamados para servir. Amém? Todos nós. Quando eu me converti, eu me converti na igreja presbiteriana, né? Já faz tempo. Eu fiquei mais ou menos uns 18 anos, né, na igreja presbiteriana, e eu comecei na igreja, e logo que eu me converti, meu primeiro ministério foi louvor. A gente tinha um grupo, a gente cantava, a gente louvava, e depois do ministério de louvor, eu fui para o ministério infantil, depois jovens, né, e aí foi uma caminhada, né, e depois a gente abriu um ponto de pregação na minha casa, e a gente trabalhou com crianças em casa, e foi um tempo muito bom. Foi um tempo onde o Senhor fez grandes coisas, né, amor, nas nossas vidas, né? Foi um tempo onde a gente cuidou de crianças que vinham assim, sem nada, com fome de todos os sentidos, sabe? Com fome mesmo, ia em casa só para comer. Muitos deles, a gente preparava um café da manhã no domingo, e eles iam lá, ô tio, e comiam e davam um jeitinho e iam embora, né? Nem esperava a ministração, nada. Mas a gente amou aquelas crianças, né? Foi um tempo muito, muito precioso, que eu tenho saudade. E a gente ficou ali em casa uns 3 anos, e depois a gente, né, alugou um salão, a igreja alugou um salão, e hoje existe, né, a comunidade presbiteriana dos Bosques. E ali a gente ficou, acho que mais uns 7 anos, eu acho, que nas minhas contas. E no começo é difícil, né? Eu vejo o pastor às vezes falando, né? Eu tenho que assobiar, chupar cana, eu tenho que fazer tudo, eu preciso de ajuda. E quando a gente começou lá, também era difícil, porque não tinha muita gente, né? E eu lembro que a gente ministrava o louvor, né? Eu e o Dani, a gente era do louvor, eu dava aula e de manhã eu ministrava o louvor, depois eu dava aula na escola dominical, acabava a aula da escola dominical, a gente ensaiava para o culto da noite, e muitas vezes acabava o culto da noite e eu ministrava as crianças à noite. E eu fui desgastando a minha voz e não cuidei da minha voz. E eu sofri acho que é fenda, né? Porque acho que quando a gente fala, acho que tem que estar assim. Às vezes eu estou falando dessa falha, né? De rouquidão, meio rouca, mas é por causa disso. Ele tem que ficar assim, bem fechadinho, e a minha não fechava. Então, quando ele força para fechar, você dá esse desgaste e eu ficava rouca. E eu fui percebendo que a hora que acabava o louvor, eu ia ministrar, eu estava rouca, estava ficando bem rouca. E eu fui procurar um médico e eu estava com esse problema, essa fenda. E quando eu fiz aquele exame que você põe a câmera, né, que eu não lembro como chama, esqueci o nome, ele falou que eu tinha um nódulo. E eu já fiquei morrendo de medo, que eu tinha um nódulo, uma fenda. Eu falei, meu Deus, e agora, né? E eu fiquei triste, porque eu falei, e agora, o que eu vou fazer, né? E eu lembro que na época eu fiquei um pouco afastada, né, assim, do louvor, mas eu continuei a ministrar, continuei a fazer, fiz fono vários tempos. Eu vi que não estava melhorando muito, eu falei, ai, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Mas eu fui parando um pouco de ministrar, né, louvor, que eu acho que eu forçava um pouco mais, e continuei com o ministério infantil. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque o Senhor vai fazer parar a obra?
Não vai, né? Ela vai ser feita. Só que quando eu vejo que quando tem mais pessoas, eu acho que não sobrecarrega tanto outras, né? Quando a gente se ajuda, quando cada um está no seu lugar, quando cada um aceita, né, o chamado, vive o propósito pelo qual o Senhor chamou você para viver, vai fluir, sabe? As coisas vão acontecer. Não vai sobrecarregar um, não vai sobrecarregar outro. Por isso que o Senhor deixou. Uns para mestre, outros para apóstolo, outros. Ele foi direcionando, porque a igreja ela tem que caminhar. Ela tem que, né? E quando a gente não assume, Lázaro, sai para fora. Quando a gente não assume aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né? Não vai parar, queridos. Socorro urbano vai acontecer. Se eu for ou não, eu sei que vai acontecer. Se eu ajudar ou não, vai acontecer. E outra coisa, depois, né, na outra igreja que eu estava também, quando mudou a liderança do Ministério Infantil, saiu todos os tios. Todos. Ficou eu e a minha outra ajudante, né, que era o líder e o co-líder, ficou só nós duas. Não tinha mais ninguém para dar aula. E uma época que a gente ficou assim, alguns meses, eu nem lembro quanto tempo, mas só rodando escala. Eram nós duas. A gente não ia mais para o culto. Mas a gente entendia que o Senhor tinha nos chamado para aquilo, que não podia parar, não tinha mais ninguém. Então, vamos fazer. Só que se tivesse mais alguém, não seria mais fácil? Né? Não precisaria sobrecarregar uma pessoa só ou duas, né? Então, nós somos um corpo. Um é braço, outro é perna, outro é mão, né? E nós somos chamados para servir. Então, quando nós assumimos o propósito, chamado para aquilo que o Senhor nos chamou, você vai ser feliz. Sabe por quê? Porque não adianta você estar fora do propósito. Queridos, eu cheguei na última igreja que eu estava, porque eu estava sobrecarregada. O que eu falei? Quando você chega lá, você vai conversar com o pastor. Em qual ministério você tá? É o ministério de infantil e tal. E a líder do ministério infantil já veio colar em mim, né? Colou em mim e já ficou assim, acho que foi uma das pessoas que já ficou mais amiga e vem conversar todo final de culto. E eu já deixei assim, não quero. Eu não quero. Estou cansada, né? Eu quero sentar, chegar na igreja e só ouvir, ficar ali, quietinho. Não quero me envolver agora, não quero. Querido, só que quando você tem chamado, você não consegue. É mais forte, sabe? Você não consegue, você fica ali, você fica com aquele, né? Por mais que é gostoso você sentar, é gostoso você não tá pensando em nada, eu não preciso preparar aula, eu não preciso me desgastar, não preciso fazer nada, é só eu sentar no culto e receber, que gostoso. Mas Deus, Ele vem e Ele vai incomodando. Lázaro, vem para fora. Né? Elias, sai da caverna. Ele nos incomoda, Ele nos impulsiona. Por quê? Porque nós somos chamados para servir. Se você foi chamado para servir, não tem como ficar só sentado. Não tem como só ficar ouvindo. Chega uma hora que não dá, só isso não basta, né? A gente quer mais, né? Quanto do teu tempo vem sendo utilizado a serviço de Deus? Queridos, eu estou pregando para mim, tá? Não é só para vocês, não. Deus fala comigo primeiro, sabe? Deus fala muito comigo. Quanto, Márcia, do teu tempo você tem usado para me servir? Quanto do teu tempo? O que você tem feito? Quanto? Se você não está servindo, está apenas existindo, é através do servir a Deus que descobrimos o significado da vida. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. É através do servir a Deus que descobrimos o significado da vida. Como eu disse, né, antes, Jesus, ele foi o nosso maior exemplo, né, de serviço, de servir a Deus, de ser obediente. Deus quer trabalhar para fazer as coisas por meio de você. Qual é a sua desculpa? Vou estar com dor de barriga. Vou estar doente. Meu filho não vai estar bem, né? Estou tão cansada, trabalhei o dia inteiro.
Qual vai ser a sua desculpa? Abraão era velho. Jacó era inseguro. Lia, tadinha, não tinha nenhum atributo. José foi maltratado. Moisés gaguejava. Gideão era pobre. Sansão era dependente. Raabe era imoral. Davi teve uma amante e todo tipo de problema familiar. Elias tinha tendências suicidas. Jeremias era depressivo. Jeremias era depressivo. Jonas era relutante. Noemi era viúva. João Batista era estranho, incomum. Pedro era impulsivo e temperamental. Marta se preocupava demais. A mulher samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha dúvidas. Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de desajustados, né? De pessoas improváveis. Mas Deus usou cada uma delas ao serviço dele. E hoje ele quer usar quem? Você. Quer usar você. Não adianta dar desculpa, né? Não adianta dar desculpa. Somos improváveis, todos nós. Todos nós. Mas ele usou cada um. Ele também usará você. Se deixar de dar desculpas. Eles eram, mas tiveram o caráter transformados pelo Senhor. E se tornaram vasos de bênçãos nas mãos do Senhor. Todos eles eram improváveis. Eu sou improvável. Mas quando você fala assim, quando você fala, eis-me aqui, o Senhor vem e transforma a gente. Transforma, né? Vai nos moldando. Somos apenas um vaso na mão do nosso olheiro. E ele vai moldando. Ele vai fazendo como ele quer. Você quer ser esse vaso? Tem uma frase que ela falou muito comigo e eu queria compartilhar ela com vocês para a gente encerrar. O amor de Deus e as promessas dele são condicionadas ao nosso posicionamento e às respostas que damos a ele. O amor de Deus, vou repetir, tá? Pode anotar também se quiser. O amor de Deus e as promessas são condicionadas ao posicionamento e às respostas que nós damos a ele. Gente, é forte. Isso é muito forte. Porque às vezes a gente fica assim, mas e aí? Ai Deus, eu tô aqui, tá? Ó Senhor, faz, tá bom? Ai Senhor. Mas qual é o posicionamento? O que você tem feito para que as coisas que Deus quer fazer através de você sejam feitas? Qual é a sua resposta? Qual é a resposta que você está dando para Ele? A minha pergunta, o que eu quero deixar para você hoje, qual é a sua resposta? O que você tem falado para Ele? O amor de Deus e as promessas dEle são condicionadas ao nosso posicionamento e às respostas que nós damos a Ele. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Que você se coloque de pé. Eu queria que você estivesse refletindo. Nós somos planejados para agradar a Deus. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E você foi moldado para servir a Deus. Qual é a sua resposta? Qual é a resposta que você vai dizer para Ele nesta noite? Feche os seus olhos. Tem uma frase que eu queria estar falando para você, mas eu queria que você prestasse bastante atenção. Foi um frei que disse essa frase e eu achei ela assim bem oportuna para este momento. Deus não te colocou neste mundo porque Ele precisa de você.
Ele te fez pelo propósito de trabalhar a bondade dele em você. Ele deu uma mente para você conhecê-lo. Ele te deu uma memória para você lembrar dos seus favores. Uma vontade para amá-lo. E os olhos para ver o que ele faz. E uma língua para cantar os seus louvores. Queridos, eu queria que você desse essa resposta, não é para mim não. Eu queria que, em nome de Jesus, que essa palavra realmente você pudesse estar aí falando com Deus. Qual é a sua resposta nessa noite? O que você tem para falar com Ele? Quando você ouve, Lázaro, vem para fora. Elias, sai da caverna. Você foi criado para servir. Você foi planejado para agradar a Deus. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo com o caráter dele. Você foi moldado para servir a Deus. E qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta nessa noite? Deus está esperando um posicionamento e a sua resposta. Porque só a partir do seu posicionamento, só a partir da sua resposta, é que Ele vai fazer algo. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta nessa noite? Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos, Senhor, nesta noite. Aqui, Senhor, querendo te dizer, Pai, com os nossos corações quebrantados. E eu sei que o Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito. Então, o nosso coração nessa noite está quebrantado e contrito, Pai. Para darmos essa resposta ao Senhor nesta noite. Nós entendemos para que nós somos chamados. Nós entendemos, Pai, para que nós somos criados. Pai, em nome de Jesus, que a nossa resposta possa ser sim. Que a nossa resposta possa ser sim nessa noite. Que o Senhor possa nos usar conforme o Teu querer, conforme o Teu propósito. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui. Usa-nos, Senhor, conforme o Teu querer, conforme aquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos aqui, Pai, como um vaso nas Tuas mãos. E que o Senhor possa nos moldar. Nos molde, Senhor, conforme o Teu querer. Eis-nos aqui, Senhor. Faça a Tua vontade através de nós. Que nós possamos ser boca do Senhor, Pai. Que nós possamos sair, Pai. Que nós possamos sair daqui, onde quer que nós estejamos. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho. Seja onde estivermos. Que nós possamos ser Jesus. Que nós possamos levar Jesus. Que nós possamos ter o caráter dele, que nós possamos impactar, que nós possamos falar do teu amor, que nós possamos, Pai, ser agentes do Senhor, onde quer que nós estejamos. Que nós possamos assumir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que nós não venhamos a nos conformar, Senhor, que nós não sejamos acomodados, mas, Pai, mas que algo possa estar no nosso coração, Senhor. Que algo possa estar nos impulsionando. Pai, tira todo medo. Pai, tira toda incredulidade. Pai, em nome de Jesus. O amor lança fora todo medo. Em nome de Jesus, tira todo medo. Por favor, Senhor. Coloque em nós o Teu caráter. Nos dê intrepidez, ousadia, Senhor, em nome de Jesus. Para onde quer que nós estejamos, nós sejamos canais de bênçãos, instrumentos somente nas Tuas mãos, para fazer a Tua obra, para fazer a Tua vontade, para Te servir, Senhor, como o Senhor quer. Em nome de Jesus, eis-nos aqui. Que a nossa resposta possa ser um sim, nesta noite, em nome de Jesus. Aplauda Ele, querido. Aplauda Ele, porque Ele é digno. Só Ele que pode fazer, em nome de Jesus. Glória a Deus, Má, pela sua vida. Obrigado pela palavra que você liberou sobre a nossa vida. Que eu acho que já tem muitos cultos que o Senhor tem falado muito forte aos nossos corações. A Lai tem liberado uma palavra esse tempo pra gente. A Ruth liberou uma palavra muito forte também sobre o comodismo. A Tata, o pastor. E eu acho que é isso. É a hora da gente sair da caverna. É a hora da gente remover a pedra e sair para fora. É a hora da gente assumir a responsabilidade que o Senhor nos deu. E em cima de tudo isso que o Senhor tem liberado, eu acho que uma palavra
resume também tudo isso é a obediência. O nosso propósito, a gente não vai conseguir fluir naquilo que o Senhor tem, a gente não vai conseguir dar continuidade naquilo que o Senhor tem para a nossa vida se a gente não nos posicionar, se a gente não obedecer aquilo que o Senhor está falando. Assim como foi com Noé, ele se posicionou por 100 anos. Por 100 anos ele ficou ali, construindo a arca, ele ficou ali. Se ele tivesse parado, deu 25 anos, 50 anos, Senhor, não acontece nada, eu vou desistir, isso aqui não é para mim. Mas ele se posicionou e ele foi obediente. Eu acho que chegou o tempo de a gente acertar o que tem que ser acertado e nos posicionar e ser obediente naquilo que o Senhor nos chamou. Aleluia. Eu queria compartilhar algo com vocês, bem rápido, sobre dízimos. Eu creio que chegará um tempo que a gente não vai precisar disso. A gente não vai precisar parar o louvor ou parar a pregação e poder ministrar algo específico sobre dízimo. Eu creio que vai chegar um tempo que a gente vai deixar o cesto ou vai deixar alguma coisa num canto e as pessoas vão poder fazer sem que a gente possa instruir elas a fazer, mas que elas vão fazer por livre, espontânea vontade. Amém? Queria compartilhar algo com vocês, está em Levíticos 27, a partir do versículo 30. Amém? Aleluia. Diz assim, ó. Eu não sei como se tem subtítulo na Bíblia de vocês, o meu está escrito sobre as dízimas. Então, já tinha uma instrução lá no Antigo Testamento sobre dízimos, sobre como nós devíamos fazer com os nossos dízimos, devolver aquilo que era do Senhor. Então não é algo que a igreja tenta estabelecer, não é algo que o pastor vai tentar estabelecer, é algo que o Senhor já deixou estabelecido. E diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos da árvore, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Então tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que o Senhor provê na nossa vida, não importa se seja 1 milhão, não importa se seja 1 centavo. Não importa se Ele provê só o alimento do seu almoço e a sua janta, você não... Tudo aquilo que o Senhor te der, se Ele te der um tênis, se Ele te der uma meia, qualquer coisa, seja lá o mínimo que for, é do Senhor, não é nosso. Nós somos apenas os mordomos que estamos ali para tomar conta daquilo que o Senhor confiou a gente. É igual aquela parábola dos talentos. Ele confiou para uma pessoa 5, para outra 2, para outra 1. E o que eu queria deixar para vocês, o que nós temos feito com aquilo que o Senhor confiou para a gente? Nós temos só devolvido para Ele? Nós temos honrado aquilo que Ele nos deixou? Ou nós escondemos aquilo que Ele nos deu? E não acabamos não devolvendo o que é dele? Eu queria convidar vocês nessa noite, que você possa devolver ao Senhor o que é dele, mas que você também possa ofertar, que você possa lançar a sua semente no reino. Você não está semeando numa placa, numa denominação, você está semeando no reino, você está semeando na sua vida. E aquilo que nós semeamos, nós colhemos. A gente não vai colher algo que nós não semeamos. Não tem como dar bom fruto de uma árvore ruim. Isso é a Bíblia que diz, isso é Bíblia. Nós não vamos colher algo que nós não semeamos. Não adianta eu querer, Senhor, abençoa eu com tal coisa, se eu não abençoo o próximo. Isso não é teologia da prosperidade, não é isso. Mas é bíblico, eu queria deixar isso no seu coração. Que a semente que você lançar, certamente ela vai gerar frutos. Mas se você reter a semente, você não vai ter o fruto, você não vai ter como colher. A não ser que você tome de alguém, mas isso já não é bênção. Então que você possa semear, que você possa devolver ao Senhor aquilo que é dele, mas que nós venhamos a entender que o Senhor vem estampar em nosso coração isso, o princípio de ofertas, o princípio da semente. A palavra de Deus diz que a semente ela é boa, que o campo onde nós semeamos, que é Cristo, ele também é bom. Então cabe a nós tomarmos coragem e semearmos no campo, amém? Que você possa pegar um envelope atrás da cadeira, que você possa pegar um envelope de dízimo, que você faça segundo aquilo que está no seu coração. Não por obrigação, não por barganha, não por querer trocar algo com o Senhor. Não, mas que você faça segundo o seu coração. E eu queria que vocês fechassem os seus olhos, que vocês orassem, e que vocês clamassem por aqueles que também não têm o que semear, por aqueles que estão necessitados nessa hora. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos devolver ao Senhor os nossos dízimos.
Nós queremos devolver as nossas ofertas ao Senhor, Pai. Nós queremos dizer que tudo aquilo que nós temos, se nós temos algo hoje, é porque o Senhor nos deu o privilégio de ter, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que tudo aquilo que nós venhamos a estar necessitados, o Senhor possa nos suprir, Pai. Nós confiamos única e exclusivamente no Senhor, Pai. Nós queremos declarar essa noite que nós somos dependentes do Senhor, Pai. Dependentes do Teu cuidado, dependentes do Teu amor, Pai. Tudo aquilo que nós ansiamos, Pai, é mais do Senhor, Pai. Pois buscasse primeiro o Seu reino e a Sua justiça, e as outras coisas seriam acrescentadas, Pai. E é isso que nós clamamos essa noite, Senhor, pelo Teu reino, pela Tua justiça e pela Tua misericórdia, Pai. Eu oro por cada irmão que vai dizimar, cada irmão que vai ofertar, Senhor, que o Senhor venha suprir, Pai, a 30, a 60, a 100 por um, Pai. E que aquele que não tem, Pai, que o Senhor venha com provisão, que o Senhor venha com cuidado, Pai. Que o Senhor venha derramar sobre a mesa de cada irmão aqui representado, Pai, a provisão diária e necessária, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria agradecer de novo a Má, porque falou muito essa palavra que a Má liberou sobre a nossa vida. Queria agradecer por cada um que está aqui presente, que eu queria dizer que vocês são bênção na nossa vida, são bênção para esse ministério, são bênção para a vida do pastor, para o pastor, para a pastora, para os líderes, vocês são bênção demais, e que nós não temos como pagar aquilo que vocês vêm fazendo para o reino, mas eu creio que o Senhor vai pagar, eu creio que o Senhor vai trazer aquilo que cada um necessita, amém? Queria convidar vocês, fechem os seus olhos para a gente poder orar, para a gente poder ir para as nossas casas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Que essa palavra venha cair no nosso coração, Senhor. Que ela venha gerar frutos, Pai. Que nós podemos ser como aquela terra fértil, Pai. Que a Tua palavra ela venha germinar, Senhor. Que nós podemos ruminar aquilo que foi ministrado, Senhor, não somente hoje, mas todos os dias, aquilo que o Senhor vem falando com a gente, Pai. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, Pai, para que nós tenhamos entendimento e discernimento daquilo que está acontecendo no mundo espiritual, Senhor. Tem sido dias de destravar, Senhor. Tem sido dias que o Senhor tem liberado tanta coisa sobre a gente, Pai, mas tanta coisa boa, Senhor. E eu oro para que nós não venhamos a perder a boa palavra, Senhor, nós não venhamos perder a semente que vem caindo nos nossos corações, Senhor. Que elas venham a germinar, Senhor. Pai, eu abençoo cada irmão aqui representado, Senhor, cada casa aqui representada, Senhor. Cada pessoa que está assistindo essa live, Senhor, eu quero abençoar a vida de cada pessoa, Senhor. Que o Senhor venha tocar, Senhor. Que cada pessoa se sinta abraçada pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Que elas se sintam tocadas, Senhor. Que elas se sintam amadas, Pai. Nós queremos dizer que nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos porque a Tua graça nos basta, Senhor. Nós não somos dignos de nada, Senhor. Nós não somos merecedores de nada. Mas mesmo assim, o Senhor se entregou por nós. Mesmo assim, o Senhor deu tudo por nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos louvar e engrandecer o Teu nome, Jesus. Nós queremos bem dizer a quem Tu és. Nós queremos dizer que Tu és santo, 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 Senhor. Só Tu és santo, não há outro como o Senhor, Pai. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Guarda cada irmão ao retorno para sua casa, Pai. Guarda cada casa, Senhor. Guarda cada casamento, cada filho, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós repreendemos toda a retaliação no mundo espiritual, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos uma noite de descanso, uma noite de renovo, Pai, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Amém.